Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Uma clínica cega ou um cego na clínica? Ver e olhar são verbos usados para expressar muito da nossa relação com o mundo. Pontos de vista, revisões, é evidente, ficar de olho, mal olhado, olhar ardente, o amor é cego, olho comprido, olhos de águia. Poderíamos ficar aqui listando um sem fim de expressões ligadas à visão, originadas no mundo visual em que o olhar é tido como comunicação da alma. Como fica esse nosso referencial no que diz respeito às pessoas cegas, então? E como ficam as pessoas cegas em meio a isso? Os estereótipos da arte costumam descrever o cego como misterioso, inocente, digno de piedade, sábio ou perigoso. Como tudo aquilo que nos assombra, envolvemos a cegueira em uma espécie de misticismo, e assim o cego se torna alguém ou muito frágil ou muito mágico. Aliás, também chamamos de vidente a pessoa que prevê o futuro, enxerga algo invisível para os outros. E quantos videntes da mitologia e da literatura não são cegos? Seria uma forma de dizer que eles podem ver de formas diferentes? De protegê-los da contaminação do mundo visual e, por isso, ter acesso facilitado ao inconsciente? Diante do inconsciente, somos todos meio cegos, afinal, ele é inatingível. Precisamos de outros sentidos para acessar suas manifestações. Mas é inegável que, em um mundo em que a visão ocupa um lugar tão importante, sua ausência também causa desconfortos e desafios. Os cuidadores de um bebê cego precisam criar diferentes formas de se comunicar com ele. Um adulto cego é muitas vezes visto como alguém indefeso e menos capaz. Atender uma pessoa cega significa adaptar nossos recursos que foram pensados para aqueles que enxergam. Inclui poder se perguntar: como o cego sonha? E assim ficar verdadeiramente disponível para o cuidado. Mas e quando o cego é aquele que cuida? Quando o cego é pai, mãe ou responsável por funções importantes como a de um analista? Quais são os possíveis efeitos na transferência e na contratransferência? Como a clínica e a formação psicanalítica podem acolher as demandas diferenciais de uma pessoa que tem uma condição diferente de contato com o mundo? São tantas perguntas e hoje o convite é para nos abrirmos de forma curiosa para a riqueza da experiência pessoal. E para conversar com a gente, nós temos hoje uma pessoa querida e admirada que nos encorajou a convidá-lo para falar sobre esse tema que atravessa diretamente essa experiência e que deixou a gente com 1001 pensamentos na cabeça com a pergunta: como o cego sonha? Eurídice, no tempo de um áudio, conta pra gente quem é você. Olá, boa tarde, ou até bom dia, ou boa noite, né? Eu sou Eurídice Fernandes, eu sou psicólogo pela Faculdade de Uberaba e sou até psicanalista pela Sociedade Brasileira de São Paulo. E para começar a conversar um pouquinho com vocês, né, eu pedi para as meninas para que elas me mandassem, né, o que elas escreveram, até para me servir um pouco de uma inspiração, né? E eu fui gratamente surpreso, né, com o que elas escreveram, e eu fiquei extremamente sensibilizado, porque elas tocaram em um dos pontos que eu acho essencial, né? Que é essa questão até da visão, né, de como que as pessoas enxergam até aí um cego. Ou ele é um sábio, ou ele é incapaz. Eu acho que eu vou começar a conversar um pouco sobre esse ponto que eu acho essencial, né? E que é um ponto que isso me incomoda muito, porque quando você percebe que essas pessoas, elas te tratam como aí um sábio, eu acho isso muito perigoso, porque eu acho que isso tem uma idealização muito grande. E essa idealização, sabe, para mim, ela é um ponto de desmistificar, é uma forma velada de preconceito. Então, eu acho que essa idealização é um preconceito velado. Então, o que eu posso falar, né, e principalmente nesse tema, né, essa cegueira
de um analista ou a visão de um analista cego. Eu acho que eu não vou falar dessa visão do analista cego. Eu vou falar da minha visão enquanto um analista cego. Ela não é nessa questão aí geral, ela é a minha visão. Então, eu só vou falar dessa visão própria, né? Que eu acho que é muito, muito importante. Agora, até para a gente situar um pouco isso, eu acho importante eu fazer uma volta um pouco na minha história, né? Hoje eu sou cego total, né? Eu não tenho visão, né, nenhuma, né? Eu não enxergo nada. Só que, até para a gente também conversar, eu acho importante, né, eu até situar de que eu sou cego, eu fiquei cego total a partir dos 40, né? Eu tive uma cegueira parcial até aí de nascença. E até aos 40 anos eu fui adquirindo visão, tá? Então eu nasci com 10% de uma visão até aí direita, né? A esquerda sempre foi nula, e eu fui gradativamente ganhando visão até eu adquirir 20%. Então eu dobrei a minha visão. E esses 20%, aí aos 40 eu até perdi, né? Literalmente da noite para o dia. Eu até dormi enxergando e eu acordei cego. E você teve uma resposta do que aconteceu? Eu tive um descolamento de retina espontâneo. Né? O que os médicos falaram? Olha, o descolamento de retina espontâneo é uma coisa super simples. Você faz uma cirurgia e cola essa retina. Só que eles falaram, olha, a cirurgia é simples, porém o seu olho não é. Né? Então, o que os médicos me falaram você tem 50% de chance de fazer a cirurgia e dessa retina colar, 50% aí de não. Se essa retina, se essa visão, se ela não voltar em 3 dias, você pode readaptar a sua vida, porque você vai ficar cego total. E foi assim que aí aconteceu, né? Então eu tô trazendo esse contexto até para a gente falar de uma questão seguinte, que quando você fala, olha Eurídice, tem um elefante, eu já vi um elefante, que eu acho que isso diferencia de uma pessoa que ela nasce cega. Então eu estou trazendo isso só para diferenciar, né? O que é uma pessoa que nasce cega, né? E o que é uma pessoa que perde essa visão. Então quando fala, olha, o céu claro, eu tenho noção, porque eu já tive contato visual com isso. Então eu estou trazendo essa história só para a gente conversar um pouco, até para que vocês saibam que eu tenho uma imagem, né? E que, de certa forma, eu até perdi. Outro ponto que eu quero conversar, né, aí com vocês é o seguinte: eu faço uma diferença, né, que eu entendo que é muito diferente entre ver e enxergar, né? Eu falo que eu não enxergo, mas eu vejo, né? E até para mim, qual que é a diferença? Porque o enxergar, você usa um órgão do sentido, né? Então, quer dizer, você vê imagens, até você enxerga essa imagem. E o ver, né? Você até aí associa aos outros sentidos, como o paladar, o olfato, o tato, a audição. Essa diferenciação eu acho muito importante por isso, porque eu acho que eu vejo, porém eu não enxergo, né? Eu já enxerguei um pouco, né? Mas ver, eu acho que eu vejo porque eu aí aciono esses outros sentidos, dos órgãos do sentido. Então eu acho que isso para mim é muito importante, e essa questão, né, entre ver e enxergar, eu aprendi muito com a mãe de um amigo meu, que é um colega de faculdade, e ela era cega total. E eu frequentava muito aí a casa dela. E até todo mundo falava com ela assim, olha, mas você viu isso? Você viu aquilo? E aí eu falava assim, gente, mas ela não vê, como é que ela viu? Né? Aí eu fui aprendendo assim, né? Eu, naquela época, com essa minha cegueira, né, de ideias, eu até falava, olha, mas ela não vê, mas ela via, né, porque ela acessava
esses outros sentidos. Né? E sobre até a questão, né, como é que o cego sonha, né? É muito interessante essa trajetória, porque quando eu perdi a visão, né, eu comecei a sonhar e os meus sonhos, eu tinha uma imagem. Eu, de certa forma, eu até negava essa cegueira, né, sabe, no meu sonho. Com o passar do tempo, e eu acho que isso veio em um crescente, né, eu sonhava com as imagens, mas eu já sabia que eu era cego. Né? Então eu estava assim, gente, mas eu estou vendo, mas eu sou cego. Como é que eu estou vendo cego? Mais um pouquinho adiante, né, eu passei a sonhar sem uma imagem. Né? Então, assim, eu até sonhava com sensações. E aí com emoções. O que aquilo me despertava? E eu penso que isso foi muito libertador para mim. Porque isso tanto em um âmbito tanto pessoal como também profissional. No meu consultório, quando chegava um paciente novo, eu ficava muito angustiado, né? Porque eu ficava assim, será que essa pessoa é alta? Será que essa pessoa é baixa? Será que é curva? Será que é magra? E eu não tinha essa resposta. Então isso me deixava muito aflito. Com muita análise, com muita supervisão, né? Eu fui descolando dessa criação dessa imagem. E isso foi um divisor de águas para mim. Então, assim, hoje eu não tenho, né, assim, como eu estou aqui com vocês, né, eu não tenho uma preocupação em saber se a Carolina, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é magra, né, se ela é mais gordinha, sabe? Eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação é como é que eu percebo essa moça? Como é que eu sinto? Né? Como que eu vejo? O que eu posso captar dela? Né? Então, assim, e eu acho que isso fez com que eu ficasse muito mais leve, né? E muito mais tranquilo na vida. E isso me deu uma grande, sabe, liberdade e uma autonomia. Né? Eu acho que tanto na minha vida aí pessoal, quanto na minha vida profissional. Né? Então eu acho que isso foi libertador, né? Essa questão de eu descolar desse enxergar essas imagens. E aí eu acho que eu passei a ver muitos outros aspectos, né? Que eu acho muito importante. Né? E aí esses dias uma pessoa me perguntou, então, mas já que você está falando dessa questão de como é que você vê, né? Como é que você vê? Ou o que você vê? Né? E aí eu fui pensar, bom, eu vejo, mas eu não sei como eu vejo, vou ter que pensar como eu vejo. E aí eu acho que eu vejo assim com o andar, né, até aí das pessoas, né? Com a voz, com o tom de voz, essa sonoridade da voz. E aí eu acho que eu vou tendo captações, né, a partir disso. Bom, e antes da gente abrir um pouco mais para uma conversa, né, porque era para ser uma conversa, então, né, eu tô falando aqui sozinho, né? Vocês muito estão, bom. Né? Assim, e até como estímulo, né? Eu vivi 2 situações no meu consultório que eu acho muito interessante, né? Que eu vou trazer como estímulo para a gente conversar. Eu tenho um pote no meu consultório que foi a minha primeira peça que eu comprei, sabe, na montagem do meu consultório. Então, assim, esse pote ele me acompanhou, né? Eu tenho um consultório aí há 25 anos, ele me acompanhou nesses 25 anos e ele foi a primeira peça que eu comprei. E eu fui atender um dia uma paciente que está comigo, que está em análise há mais de 5 anos. Ela chega e fala assim, nossa, que lindo, pote novo. Aí eu falei, não, ele sempre esteve aí. Ela falou, não, você tá louco, ou eu estou louca. Eu falei, não, ele sempre esteve aí. Né? Essa é a minha primeira peça do consultório. Então, aí eu comecei, entra essa ideia do que eu tô, né, sabe, né, que eu quero conversar sobre com vocês
sobre esse enxergar e esse ver. Ela enxergava o pote, porque, né, ele sempre esteve lá, mas ela nunca viu o pote. Né? Esse é um exemplo. O outro exemplo, né, é uma paciente que chegou no meu consultório e ela caminhou, ela veio entrando, passou por mim, ela, né, sabia os meus pacientes, eles passam por mim e eles vão até o divã. E eu virei para ela e eu sentei, né, assim, ela entrou e aí eu virei para ela e aí eu falei assim, nossa, mas hoje você está de roupa nova. Ela deu um pulo, sabe, eu falei, como é que você sabe? Né? Eu estou mesmo de roupa nova e eu estou super culpada porque eu comprei essa roupa e eu não tinha dinheiro, quer dizer, eu tinha... né? Quer dizer, eu estou super angustiada porque eu comprei essa roupa e eu não podia comprar essa roupa, mas eu comprei. E quando eu entrei, eu estava pensando nisso. E daí? Estamos aqui, vamos ver o que a gente vê nisso tudo. E é muito bom pra gente te ter aqui com a gente, como nosso primeiro convidado, que a gente faz a gravação presencial. Pra gente tá sendo muito bacana te ter aqui nessa experiência nova. Nossa, o prazer é todo meu. Eu acho, Eurídice, que quando a gente fez uma reunião antes, né, da gente estar aqui hoje, o que é sempre muito bom. Sempre que a gente faz uma reunião antes com um convidado, a gente sente, nossa, que bom, né? Porque vai já criando um pouco mais de intimidade, a gente vai ficando um pouco mais à vontade. E eu fiquei tão grata da gente poder ter tido essa primeira conversa, porque eu acho que, e a gente conversou muito disso nessa primeira conversa que eu vou trazer agora, que a gente quer conversar sobre muitos assuntos, às vezes, e a gente não conversa por medo de não saber, por medo de fazer alguma coisa errada, de falar alguma coisa que não devia falar. E a disponibilidade que você teve com a gente, a abertura, inclusive pra gente falar desse assunto, foi tão autêntica e foi tão bom, porque nos fez ficar mais autêntico também nessa primeira conversa. E eu espero que a gente faça essa conversa hoje assim, e que as pessoas que nos ouvirem, nos assistirem, também se disponham a fazer isso. Porque às vezes a gente deixa de aprender, de se aproximar, de chegar perto de tantos fenômenos, de tantas pessoas, por medo de não saber, por medo de fazer alguma coisa errada, por medo de uma gafe. E a gente deixa de viver tanta coisa que pode ser tão boa. Fica empobrece a experiência. Pois é, porque veja bem, eu acho que tudo isso vai nesse ponto, né, de que nossa, isso é muito melindroso, isso não pode conversar, isso será que o Eurídice vai, sabe, será que ele vai, sabe, gostar de falar disso, vai ter até a liberdade. Eu falo disso com muita clareza, porque eu acho que eu, ao longo da minha vida, eu fui desmistificando esse preconceito, né, porque, e eu acho que tem muito, né, fica meio assim o óbvio, né, mas então será que eu posso conversar com um cego, sabe, da cegueira dele? Seria muito estranho. E eu acho muito válido essa oportunidade de eu poder estar aqui, né? Porque eu acho que isso desmistifica um pouco essa questão do que não pode ser dito, sabe? Do que não pode ser falado. E de um lugar que eu achei importantíssimo do que você foi se apresentando, que é pessoal. Sim. Não quer dizer que todo cego vai sentir da mesma forma. Porque aí a gente já tira a experiência particular, única de cada um. Sim. E eu acho que é extremamente psicanalítico isso que você já chegou dizendo. Olha, eu vou falar da minha experiência, eu vou falar de como eu sou, como Sim. eu vivo a minha cegueira. Exatamente, exatamente. Porque essa é a minha visão da minha cegueira. Mas é só a minha. Inclusive, só mais um comentário, que eu acho que é importante. Inclusive, usar o termo cego, cegueira. Sim. Porque nessa primeira conversa a gente perguntou para o Eurídice, a gente fala deficiente visual, a gente fala cego, e você nos disse que prefere falar cego, cegueira, não é? Porque eu acho isso mais direto e eu acho mais verdadeiro. Deficiência, eu não gosto, sabe? Eu acho que fica uma coisa assim meio pisando em ovos. E eu acho que, no meu ponto de vista, cego é cego. Assim, então, eu fico mais confortável assim, né? Uma outra pessoa cega pode não gostar, eu prefiro assim, né? E eu achei muito interessante porque quando eu falei com você nessa nossa primeira conversa, você, não, Eurídice, desculpa, eu falei, não tem que me pedir desculpas, né? Porque eu acho que é isso mesmo, sabe?
E eu acho que quanto mais a gente aproxima aí da verdade, mais psicanalista a gente está sendo. Coisa que ficou passando aqui na minha cabeça, ele dizia, eu acho que tem tudo a ver com isso que a Rô tá falando, que enriquece a experiência quando a gente fica mais à vontade para pensar, para falar as coisas, para conversar, é que eu acho que não enriquece só para conhecer a experiência do outro, enriquece pra gente pensar a nossa também. Porque a hora que você falou, né, que teve que pensar como você ia responder, como você vê, pra moça que te perguntou como você vê, eu fiquei pensando, nossa, mas eu acho que eu também não saberia responder isso, não. Como que eu vejo? Não sei como eu vejo. Eu sei que eu enxergo, mas não sei como eu... E realmente enxergar e ver são coisas dentro do que você trouxe que são diferentes. Sim. Que a gente usa de outros sentidos, né? Então tá, como que eu vejo? Como que essa moça que não viu o pote do consultório exatamente. vê? O que ela estava vendo ali, naquele pote, naquele momento, o que ela não estava vendo antes, ou o que ela via que não incluía o pote, assim. E é tão interessante poder ir pensando isso dessa forma. Não sei responder nenhuma dessas perguntas. Não, mas sabe, mas eu acho que isso é para não... eu acho que isso é para não aí responder mesmo, né? Que isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Bion, né? Porque o Bion, sempre quando se fazia uma pergunta para ele trazia uma outra pergunta. Né? Uma coordenadora que eu estava fazendo seminário em São Paulo, ela me disse uma frase uma vez que me marcou muito. Ela falou assim: olha, Eurides, acho que a resposta é a morte da pergunta. Eu achei isso precioso. Sabe o que eu fiquei pensando? Sabe aqueles, eu tava até tentando lembrar qual é a palavra, é retrato falado? Quando, sei lá, precisa encontrar alguém que tá foragido. Sim. Aí a pessoa tem que fazer um retrato, alguém que viu tem que falar. O tanto que é difícil fazer isso. Tanto Sim. que, não é um exemplo, uma metáfora de tipo, o quanto que a gente realmente vê? Você tava contando a sua experiência, que eu achei interessantíssimo, de nascer com 10% e depois você aumentou para 20%. Eu achei tão interessante isso, do aumentar. Mas eu acho que a gente tá o tempo inteiro, todos nós, se a gente puder parar pra pensar nisso, de que formas a gente pode aumentar a nossa capacidade de ver? Porque situações como essa que você contou do consultório, eu já vivi várias também, de paciente chegar e falar, e assim, coisa grande, sei lá, nessa planta, olha, essa planta agora tá no seu consultório, e tá há anos a planta. Sim. Então, e a gente, com várias experiências nossas, né, do quanto que a gente realmente vê, do que a gente se dispõe para ver, quanto que a gente se dispõe para encontrar o outro. E sempre achei muito interessante essa ideia que acho que, do senso comum, acho que todo mundo já ouviu falar, de que quando se perde um sentido, os outros sentidos ficam mais aguçados, ou que você possa usar dos outros sentidos mais. E queria te ouvir nesse sentido, dos sentidos. Eu penso que isso é uma questão de sobrevivência. Né? Quer dizer, você precisa aí aguçar para sobreviver. Acho que inicialmente parte disso. Né? E aí eu fico pensando que como que você aumenta essa capacidade de ver. Né? Eu acho que quando você se torna mais livre para sonhar. Né? Então, quer dizer, quando eu descolei de uma imagem e eu pude sonhar, né? Eu acho que aí eu amplio. E eu acho que aí eu sabe, de fato, eu fico com esses meus outros sentidos mais aguçados, né? Isso não me torna melhor e nem pior, só diferente. Que é a tendência que a gente faz, né? De um extremo pro outro. Exatamente. Que é o que você estava dizendo da idealização. Exatamente. Né? Que eu acho que é uma forma muito velada de preconceito. E séria. Que realmente isso tudo que é assombro, é muito diferente, deixa a gente, faz a gente criar esse tipo de preconceito, né, de idealização ou de diminuir o outro. Eu fiquei na cabeça que com o meu mestrado foi com pessoas que tinham deficiências físicas e intelectuais. E uma coisa que eu encontrava o tempo todo era tratar a pessoa como anjinho. Então era um anjinho, é abençoada, é puro, é uma alma muito pura. Isso também é um preconceito velado, totalmente, assim, é muito parecido. E engessa. Né? Sim. Porque a pessoa tem que ser o anjinho. Ou então, e do anjinho pro demônio é um piscar de olhos, né? Então depois que se deixar de ser um anjinho por um segundo, vira um demônio. Que precisa ser afastado, que não é incluído. É muito complicado tudo isso.
Então, eu acho que é até por isso que eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Por quê? Porque eu acho que essas pessoas que vão aí nos ouvir, né, eu acho que abre um ponto para se pensar. E aí eu acho que essas pessoas, elas podem começar a sonhar como é que é aquele, né, aquele vizinho que é cego, é aquele que é surdo, é aquele que é cadeirante, né? Quer dizer, que ele não é nem mais nem menos, só diferente. Isso pode parecer muito simples, mas eu acho que não é. Eu lembro de uma palestra que eu tava no pré-congresso do Bion, acho que foi no pré-congresso, que era um psicanalista que falou de narcisismo até. E aí eu lembro dele falar que os pacientes dele reclamavam muito do sofá dele da sala de espera. Mas que ele conseguia ouvir aquela reclamação em cada um deles de um ponto, de um lugar. E aí teve um dia, mano, que ele, acho que ele machucou, quebrou o pé, alguma coisa assim. E aí ele sentou no sofá dele e ele odiou o sofá dele. E aí ele falou, nossa, aí eu consegui entender. Não é que não tinha os aspectos individuais, né, de cada um, mas tinha um aspecto ali que ele não estava podendo ver, né, que aí ele pode experienciar e considerar. Não estava podendo considerar. Pois é, ontem eu até recebi uma procura inusitada, né? Que eu falei assim, gente, que coisa curiosa, né? Uma pessoa me ligou e falou, olha, eu queria saber, né, quer dizer, se você tem horário, tá, tudo, mas eu queria saber se você é pai, porque eu preciso de um analista pai. Nossa, que expressão maravilhosa! Analista pai. Exatamente, né? Assim, só que ela estava falando que ela estava com muitos problemas com o filho dela e ela acha que só um analista que fosse pai poderia entendê-la, né? Precisamos conversar. Como que fica essa questão aí do igual, né? Quer dizer, como ela é mãe, ela acha que se ela arrumasse um analista que fosse solteiro, não ia saber entender ela. Então, quer dizer, como é que é isso? Então, quer dizer, eu vi por um lado, aí a Carolina, ela já viu aqui por um outro lado. Então, quer dizer, são essas visões diferentes. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglophone English Curses, Daniela Landim, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, Néia Carvalho, psicóloga Patrícia Pimenta, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. Eu queria saber como foi que você foi chegando na psicanálise. Boa. Porque aí a clínica entra junto, né? Como foi seu processo com a psicanálise? Eu falo que a psicanálise, ela me salvou na vida. Eu tive aula, né, de psicanálise, quer dizer, no segundo ano, e eu falei, nossa, que coisa esquisita, né? Freud fala, né? Sexo, libido, né? Fase anal, fase oral. Gente, coisa muito disparatada. Muito obsceno, Nossa, isso não faz sentido nenhum para mim. Mas, assim, por um lado, isso não fazia sentido, né? Mas, por um outro, eu fui gostando de estudar aquilo. E aí, automaticamente, comecei a fazer terapia. Aí a coisa foi muito mais, até por uma questão aí da prática, né? Aí eu até terminei a faculdade, já estava em terapia, né, até aí nessa época, fiz o meu estágio até aí na psicanálise, e eu me formei em 99, e teve uma primeira
pós-graduação em psicanálise aqui em Uberaba no ano até aí de 2000. E eu fiz essa pós-graduação. E nessa época, essa pós-graduação, eles traziam só esses professores de São Paulo. E veio uma senhora da aula e eu falei assim, eu quero fazer a formação e eu quero fazer análise com essa pessoa, né? Essa vai ser a minha analista, né? Aqui em Uberaba. Então ela veio dar aula aqui. Aí é claro, em 2000 eu tava começando o consultório, então sabe, não tinha nenhuma possibilidade de se pensar em começar a fazer, sabe, a formação naquela época, né? E aí eu falei, olha, é um projeto meu de vida eu fazer a formação. E eu fui sempre estudando psicanálise. Um curso aqui, outro curso ali, e sempre em análise e em supervisão. Mas sempre com o projeto da formação. E em 2010, eu fiquei cego total. Aí eu pensei, bom, agora não vai ter jeito, como é que eu vou fazer? Né? Como que eu vou para São Paulo, né? Ou eu vou para Ribeirão, ou eu vou estudar, né? Como que eu vou fazer? Eu fui falar, olha, eu vou ter que ir criando essas adaptações. Então aí eu fui atrás de celular adaptado, computador adaptado, e aí eu fui ver, olha, eu posso ler. Bom, se eu posso ler, né, eu posso estudar. Bom, se eu posso estudar, eu posso fazer formação. Em análise eu até falei, gente, se eu abortar o meu sonho, eu vou ficar muito mais cego do que eu sou. Então não dá pra fazer isso. Esse é o tipo de pensamento que é muito pensamento que surge em análise. Eu até falei, olha, eu preciso dar o meu jeito, né? Eu preciso me organizar para eu ir para São Paulo, porque eu queria fazer, né, até a minha formação em São Paulo, porque eu tenho uma irmã em São Paulo, então era uma oportunidade que eu tinha de ficar mais perto, né, da minha irmã também. Né? Eu falei, olha, então eu vou para São Paulo, né, eu faço a formação e fico mais próximo de família. Eu até pensei, bom, então se dá para estudar, dá para fazer a formação. Então eu tenho que pelo menos tentar. Né? E aí fui indo, fiz o processo seletivo, né? Fiquei com muito medo, né, até de não passar, inclusive por conta da cegueira, né? Pensei, que esse pessoal eles não vão aceitar cego por lá, mas vamos lá. E é muito interessante, quando eu fui prestar esse processo seletivo, eu tinha que responder uma pergunta que é, por que fazer a formação? E eu dissertei, né, e mandei para São Paulo por conta disso. Só que eu omiti que eu era cego nessa descrição. Né? E a formação, você passa esse processo seletivo, você passa por 3 entrevistas. E na minha primeira entrevista, a hora que eu entrei, a mulher que me entrevistou, ela me perguntou assim, a hora que eu sentei, ela me perguntou, a primeira pergunta, por que você não falou que você era cego? Eu respondi para ela, porque eu não queria que você esperasse um cego, e sim uma pessoa. Aí eu pensei, bom, gente, isso foi 1 minuto, tem mais 49. O que a gente faz agora? O que a gente vai fazer agora? Né? Acho que com essa resposta já tá aceito. Pode ir. Não sei, né? Não sei. Aí assim, e aí a gente teve uma conversa a partir disso, né? Desse ponto. Então, a minha trajetória, porque sempre foi um sonho, né, até aí a formação, desde 2000. Em um momento, quando eu, assim, aparentemente, quando eu fiquei cego, eu até pensei, não vai dar para fazer. Eu falei, não, mas tem que dar. Né? Porque eu acho que eu devo isso, né? Eu devo isso a mim. E eu me tapiei, né? Porque assim, tinha poucos recursos, né? Sabe, financeiros, e eu falava assim, não, eu vou fazer 6 meses. Não, aí qualquer coisa eu paro. Aí a hora que estava finalizando, sabe, aqueles 6 meses, não, eu acho que dá para ir mais 6. Aí foi indo até acabar. Ah, eu achei ótimo isso. Inspirador em vários já quero usar também esse pensamento. 6 meses. Não, e eu até falava isso para minha analista, você não conta muito com o meu dinheiro não, porque é só 6 meses, tá? Eu vou parar. Ela tá, eu disse, então vamos indo. Vamos indo. E
Você morou em São Paulo nesse período, Euridice? Não. Eu saía daqui domingo à noite, né? Eu fazia todos os seminários lá na segunda-feira e 2 sessões até aí condensadas na segunda, né? Terça-feira de manhã eu fazia mais 2 sessões, aí eu vinha embora, né, na terça-feira, e aí eu trabalhava aqui de quarta a sábado para poder voltar para São Paulo no domingo. Eu acho tão inspirador, porque isso que você disse, cada um vai encontrar dentro de você as suas respostas, as suas desculpas, os seus medos, seus receios, e seja para fazer a formação, né, pela sociedade, seja para outras coisas, né, o quanto que a gente vai usando disso para tentar engambelar a gente, ou para também ir com medo, mesmo com medo, ser corajoso, né, porque ser corajoso é ir com medo, né? Exatamente. Né, e eu acho que isso entra no que a gente está até falando de como é que é ver o mundo e ver essas dificuldades. E eu acho que ver tem a ver com a capacidade de sonhar a vida. Eu até falei, será que vai parecer piegas o que eu vou falar? Ou forçação? Mas a minha sensação, toda vez que você está falando, acho que 2 vezes e mais forte, assim, é que quando você perdeu a visão, você ganhou os sonhos. Me deu essa impressão, assim, né? Não que você não tivesse os sonhos, mas como se os sonhos fizessem, não sei como posso dizer, mas eles passaram a ter mais valor. Eu não acho que isso seja piegas. Eu acho assim que, não que eu não sonhasse, mas eu acho que eu passei a sonhar mais quando eu abri mão desse enxergar as imagens. Eu acho que foi aí esse divisor de águas para mim. Que é o que a gente tem que fazer, né? Independente. A gente precisa tentar fazer isso no consultório. Eu fiquei lembrando até de um paciente que a gente atendia na época da residência, que ia fazer visita domiciliar, e ele era surdo e usava um aparelho. Quando a gente ia fazer visita, era um senhor, a gente batia palma, né, para fazer a visita domiciliar, e a gente já sabia que ele tinha tirado o aparelho. E aí o cachorro começava a latir, e aí ele via o cachorro latindo e ia lá no portão. Aí a gente falava, seu fulano, e tal, que a gente gostava muito dele. Aí ele, peraí. Aí ia lá, colocava o aparelho. É bom demais poder tirar esse aparelho. Ele contava de algo, de uma liberdade de poder tirar, que eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer sempre para poder sonhar mais, usar desse outro sentido, que não o da visão, que não desconfiar um pouco, né, do que a gente está vendo, para ver de outras formas. Sim. Isso me vem na cabeça que é isso que a gente faz com o divã, né? Tira a pessoa do nosso campo de visão ali e tira a gente do dela também. Sem dúvida. E até pensando nisso, assim, quando começou, né, até aí a pandemia, né, que todo mundo teve que passar para essa questão do online, né, quer dizer, eu acho que todo mundo teve muita dificuldade, né? Mas eu creio que eu tive muita dificuldade também. Mas o fato de eu não ter a visão, né, eu acho que isso me ajudou um pouco. Eu acho que tem muita diferença entre um atendimento, esse presencial, e aí online. E eu acho que uma das grandes dificuldades do online, além da questão do contato, é essa questão do ver. Do ver não, desse enxergar. Né? Então, como eu já não tinha esse enxergar, né, eu acho que a minha adaptação ela não foi tanta por conta disso. E tem muitos pacientes que a gente discute muito em seminários, ou a gente fica às vezes na dúvida se conseguem ir para o divã ou não. Tem muitos que falam, não, me deixa na poltrona, pelo amor de Deus, não quero divã. E eu fiquei pensando se a gente pode pensar sobre isso, se na sua experiência você sentiu, viveu isso, dos pacientes que precisam ser enxergados para se sentirem vistos. Pois aí é que tá, né? E aí eu acho que a comunicação tá aí. E aí você precisa dizer para ele, né, que ele é muito mais do que é enxergado. Como diz aquela frase até aí do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Né? Então,
é uma comunicação, né? Por que você precisa que eu te enxergue para que eu te veja? E aí, pegando ainda a continuação da frase do Pequeno Príncipe, a gente tá ali, né? Ou aqui a gente tá aqui no meu consultório agora, a gente tá ali com o paciente para enxergar com o coração. Sim, exatamente. O que ele fala é só se ver bem com o coração. Sim. Então eu acho que é isso. Acho que é isso tudo que nós estamos, né? Aí conversando, muitas coisas. né? É isso tudo. Sim. Mas é interessante, eu fiquei com essa coisa do online na cabeça, queria saber como tá sendo, assim, se você seguiu atendendo online, como tem sido, porque me deu a impressão de que só deu pra saber, por exemplo, que a sua paciente chegou lá com uma roupa nova, porque tava no presencial. Não sei se é o tipo de informação que chega. Às vezes chega, né? No online. Mas é aquela comunicação que é antes da palavra, eu tenho a impressão de que ela é mais forte presencialmente. Não estou dizendo que ela não acontece no online, mas eu acho essa presença de corpo maior no presencial, óbvio, né? E eu queria saber como está sendo, assim, a sua experiência. Eu prefiro o presencial, tá? Assim, se são até pacientes, sabe, daqui ou até da região, né? Eu tento puxar para o presencial, mas como tem essa questão do online, como a gente hoje está podendo até atender, né, até aí pacientes de fora ou até mesmo de fora de um outro país, né? Eu acho que é uma oportunidade, mas tendo a possibilidade do presencial, eu prefiro o presencial. Né? Porque assim, tem muito essa questão dessa comunicação, né? Que no caso para mim, desse andar, do tom de voz, né? de como chega, de como anda, né? Porque tipo assim, esses dias até um paciente entrou e eu disse para ele assim, e eu brinco assim, de uma forma muito natural, eu falei, nossa, hoje você tá me parecendo bem abatido. Eles já estão acostumados, como é que o Euridice sabe que eu tô abatido? Né? Então, assim, eu brinco muito com eles, assim, mas falo brincando, assim, mas eles já me conhecem, porque eu fui percebendo esse andar dele, assim, muito arrastado. Né? Então eu associei o arrastado com o abatido, né? Então quer dizer, isso no online, isso não era possível. Como também no online tem um filho que entra no quarto e a mãe dana, então aí você já percebe como que ela interage, sabe? Então quer dizer, eu acho que tudo tem os seus pontos contra e aí a favor. Mas entre esses prós e contras, se eu puder, eu prefiro presencial. Eu também. Sabe? Então, mas eu acho também o online muito importante. É uma forma de comunicação muito importante. É uma descoberta, né? É uma descoberta. Você descobriu o que dá pra fazer. Exatamente, é uma descoberta. A gente ganha até mais horizonte, isso de atender pessoas de outro país é muito legal, é uma experiência muito interessante. Mas eu atendo esse aí online sem vídeo. E na clínica, você tem o divã e a poltrona? Ou não? Tenho o divã e a poltrona. Tá. E a maioria topa ir pro divã? Como que é a sua experiência? A maioria sim, né? Hoje eu tenho poucos pacientes que sentam, assim, eles sentam muito no começo, né? Até eles criarem uma intimidade, tudo. Mas hoje eu posso te dizer que aí 95% dos meus pacientes eles deitam. Porque eu fiquei pensando se não diminui a persecutoriedade, o fato da cegueira. Porque eles podem supor, acho que quando tu vai te conhecer já vai vendo que não. Mas pode supor que vai ficar mais tranquilo, porque você até contou alguns exemplos pra gente, sim, algumas histórias que a gente deu risada, talvez a gente sim. Conte aqui. Entre aspas, o Euridice não tá me vendo. Então eu posso ficar lá no divã com mais tranquilidade. Sim, eu acho que aí a gente volta na questão do preconceito. Eu acho que no começo tem isso. Não, eu vou procurar, né? Eu vou com ele porque eu posso ir desarrumada, né?
né? Eu posso ir à vontade, ele não vai me ver mesmo. Só que não. Né? Sabe? Então, assim, e eu acho que no começo isso é muito possível. Só que depois eles passam a ter um outro olhar. Né? E um outro olhar da cegueira mesmo. E de você, né? Exatamente. Mas a gente teve até uma conversa parecida com isso, porque a gente estava contando antes de começar o episódio que agora a gente tem uma personal stylist, né? Que ela arruma a gente, né? E tudo mais. E ela tava pensando na roupa, ela pensa como ela vai montar a gente, considerando o convidado também. E aí eu fiquei aqui pensando, beleza, né? Tá, o Euridice não tá vendo a camisa que eu tô vestindo, a calça que eu tô vestindo. Mas eu acho que o fato da gente ter tido um cuidado pra se arrumar, pra estar aqui, de arrumar o espaço e tudo mais, e essa coisa de arrumar o espaço, acho que você foi acompanhando a gente fazendo também. Sim. Isso também comunica alguma coisa. Isso também é algo que pode ser visto nesse sentido de ver que a gente tá falando. E que interessante poder trazer isso, né, assim. E a forma como a gente fica quando a gente tá arrumada é diferente da forma como a gente fica quando a gente tá, sei lá, desleixado. Igual você falou, posso ir de qualquer jeito, ele não vai ver mesmo. O jeito como a gente fica com a gente muda. E aí eu acho que isso também comunica do cuidado, não só de receber a pessoa, de ir até o encontro de alguém, mas de como a gente também tá se colocando, como a gente quer ser visto de certa forma, assim, acho que é interessante. E se há uma disponibilidade ou não. Né? Se essa pessoa, se ela se encontra disponível ou não disponível nesse contato. Né? Sabe, né? Quer dizer, se ela está ali para aquele encontro ou não está. Você está cuidando do encontro. Exatamente. Se tem um cuidado para estar ali com o outro ou não. Por isso que eu disse que acho que rapidamente esse preconceito vai embora. Exatamente. E fica aparecendo, Euridice, a questão da cegueira na transferência com os pacientes? Isso é uma coisa que aparece ou não? Assim, depende da pessoa também. Não sei se vai ter uma resposta que vai valer para todos os pacientes. Como que aparece? Eu penso que a cegueira, nesse sentido, não tem tanta importância, assim, sobre essa transferência, porque eu acho que como eu fico mais ligado nos outros sentidos e eu trabalho a partir dos outros, eu nunca tive nenhum caso que essa cegueira ela impediu a transferência, né? Ou ela estimulou a transferência. Não tenho essa experiência. Eu fiquei pensando em algo que a gente vive muito com os nossos pacientes, e eu vivo muito com a minha analista. Lembro de uma vez, por exemplo, que era meu aniversário, e eu tava numa fase tão apaixonada pela minha analista, aí eu levei um pedaço do bolo pra ela, da festa. E depois ela me entregou a vasilhinha, lavadinha, e só me entregou. Ela não falou, tipo, ai, tava uma delícia o bolo. E eu falei, na hora que ela me entregou imediatamente, a gente começou a conversar e tal, aí ela não falou nada. Na sessão seguinte eu já cheguei falando, né, que achei que ela ia falar se o bolo tava gostoso, não tava, né. E aí, tô falando de mim, mas aparece muitas situações do paciente, sei lá, corta um cabelo, e aí comenta, ai, mas tá tudo bem, mas numa hora que tá um pouco mais irritado com alguma coisa, mas porque você também não presta atenção em mim, você não comentou. Esse aspecto que talvez seja um pouco até mais, não sei se poderia chamar de sedutor, mais histérico, de se sentir visto nesse sentido da aparência. Acho que eu fiquei pensando se isso aparece ou não. Ele aparece, mas ele aparece num outro sentido, tipo, eles levam uma música pra eu ouvir. A gente é muito criativo, né? O ser humano é muito criativo. Então eu vou descobrir que jeito que eu vou. Exatamente. Sabe, ele leva uma música, sabe, pra eu ouvir. Que legal. Né? Aí uma mulher, ela vem com um salto maior. Dá uns toque. Exatamente. Isso é muito legal, pensar a criatividade humana pra experiência estética mesmo. Porque isso tem essa coisa da sedução, mas eu acho que é da experiência estética, que é maior do que a visão. Eu tive um paciente que eu escutava ele assim uns 2 quarteirões acima, porque ele vinha com um som numa altura
né? E ele dava um cavalinho de pau a hora que ele ia chegar na minha casa, ele dava um cavalinho de pau e ele encostava. Quer dizer, ele já estava chegando. Ele acaba te contando. Estava chegando a 2 quarteirões. Exatamente. Não corro o risco de não me ouvir. Exatamente. Né? Quer dizer... Não vou passar despercebido. Exatamente. E eu estou chegando. Então, quer dizer, essa transferência, ela acontece nesse sentido. Então, quer dizer, não é como enxergar. Ele passa a ser percebido com esses outros sentidos. Então, isso se trabalha na transferência. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Conseguiu. Tá. Conseguiu. Você respondeu, a Rô melhorou minha pergunta e você conseguiu responder. Sim. Melhor ainda, assim, responder. Mas é isso, né, que eu tava falando. Eu não tava também tentando lá pela boca, pelo paladar. Sim. Aí tem um paciente que chega com perfume, né, aquele cheiro que fica. Então, a gente tenta o tempo inteiro, de todas as formas. Com todos os sentidos possíveis. Exatamente. Então, a questão é se a gente tem essas percepções aguçadas, né, dentro da gente, para a gente ficar atento a isso. Sim. Né? Quer dizer, que eu acho que essa é a comunicação. Essa é a comunicação. Sim. Lembrei da música, a gente tá falando do Pequeno Príncipe, isso me veio a música que ela colocou. A gente vai fazer um episódio que vai exclusivamente para os nossos apoiadores, né? Do Catarse. A gente tem um projeto de financiamento, não sei se você conhece, Evita. Eu contei um pouquinho. Do Catarse. Mas vamos falar de novo. Fala agora para quem estiver ouvindo, né? E assistindo. A gente tem um projeto de financiamento coletivo no Catarse, em que as pessoas apoiam financeiramente o podcast e a gente dá recompensas para elas. Realmente esse é o nome, recompensas. E uma das recompensas esse ano está sendo um episódio especial, né? Um episódio que vai exclusivamente para eles, geralmente só com a gente, só nós duas conversando. E aí a gente vai fazer um episódio sobre um pouco sobre tudo isso, assim, quase uma continuação, né? E aí a Rô colocou lá uma música, aquela música do Milton Nascimento, Canção da América, assim que ela chama. Sim. E aí que ele fala que o que importa é ouvir a voz que vem do coração. E eu acho que é um pouco disso que tá aqui ficando, assim, desenho do que a gente tá conversando, sabe? De que a gente precisa ouvir essa voz de dentro. A gente põe coração nas coisas pra falar que é do sentimento, né? Mas ouvir essa voz que tá lá dentro da nossa cabeça, que tá captando um monte de coisa, de várias formas diferentes, e a gente vai compondo alguma coisa com aquilo. Assim, tá ficando dessa forma, assim, essa nossa conversa. Eu ver como você vê, ou como a gente vê, inclusive, tá dentro disso. Então, e aí você falou da música, né? Quer dizer, eu trabalho muito com música. Eu até tenho um trabalho, tio, que eu foi até um artigo que eu vou até aí apresentar ele agora em breve, que é de um paciente que era um paciente de muito difícil acesso. Eu não tinha como chegar nele, né? Eu tentava ter uma conversa com ele de um jeito, não ia, eu tentava de outro, não ia. Sim, é o que até a Beth Joseph fala do paciente de difícil acesso. Né? Quer dizer, é aquele paciente que ele tá aí blindado, né? Só que ele não faltava, e ele não interrompia a análise. Né? Eu achei, como que eu vou chegar nessa pessoa? E eu comecei a chegar nele até através da música. Teve um dia lá, até um dia mais inspirado, eu acho, né, que ele falou alguma coisa e eu até falei, olha, isso me lembrou uma música. E eu cantei a música para ele. Eu achei que quando eu cantei, abriu uma porta. Aí eu falei, tá. Essa é a sacada. Né? Então aí, toda música, e eu tenho um bom repertório de música, porque eu gosto muito de música, ouço música, né? Já fiz um pouco de música também, canto um pouco também, às vezes, né? Sabe, então assim, eu tenho até um bom repertório. Então, através da música que eu consegui chegar e acessar esse paciente. A arte salva, né? A arte salva, exatamente. Né? Então, quer dizer, eu até escrevi um artigo sobre esse paciente, como, né, que a música pode até chegar. Né? Não sei quem é que disse, mas alguém disse que
que a música é um acesso direto à alma. Ele tem um acesso direto à alma. Então, Eu tô lembrando de uma frase do Freud, que ele conta, acho que do netinho, que tá escuro, e aí ele pede, não sei se é o netinho dele, mas uma criança que pede pra alguém falar com ela. Fala que tá com medo e pede pra falar. Aí a pessoa fala, mas fala, você não tá me vendo. Aí ele fala, mas quando você fala fica mais claro. Depois eu vou colocar essa frase direito, gente, porque eu acabei com a frase do Freud. Você transformou ela em sua. O que você tem de indicações sobre esse tema? E pensando nisso tudo que a gente tá conversando, pode ser inclusive de música, né? Se quiser cantar, a gente gosta muito quando cantam. Fique muito à vontade pra cantar. Né? Ah, mas aí você aí estragou minha surpresa. Ai, que sem graça que eu fui. Não, mas foi muito pertinho da hora da surpresa. Pode começar a cantar. Então, né, as indicações, não sei, acho que no momento nenhuma. Né? Eu vou deixar essa frustração, essas indicações, né? Mas tentando associar com música, né? E a gente trouxe aqui o Milton Nascimento, me veio muito uma música dele, que eu acho que foi uma das últimas gravações dele, que é uma música que chama Maior, não sei se vocês conhecem, né? E ela é assim: eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era ontem. Estou melhor do que era antes. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Ai, que coisa mais linda! Eu fiquei muito emocionada. Eu também. A gente tá conversando tanto com as coisas que eu tô vivendo em análise, meu Deus. Então é isso, deixa essa indicação do Milton Nascimento. Eu tô aumentando ela aqui. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Isso é que fica desse nosso encontro hoje. Eu vou sair diferente do que cheguei. Nós também. Bom? Eu quero também te perguntar, a gente vai ter as nossas indicações da Carol e a minha, pra gente depois encerrar. Mas eu queria te perguntar se esse artigo que você escreveu, se ele tá publicado, que você tava falando da música ou não. Ainda não. Mas vai estar em breve. Aí quando ele estiver, você por favor nos envie. Com certeza. Ai, que bom. Será um prazer. Que bom. E você, Carol? Eu, pensando no roteiro e tudo mais, eu pensei em duas coisas que não são nada novas sobre o solo do podcast, porque a gente fala dessas coisas sempre. Uma delas é uma série que a gente cita o tempo todo, porque eu acho, na verdade, dava pra usar ela pra falar de tudo. Que é This Is Us, que tem o filho de uma das filhas do trio, são 3 irmãos, né? O filho da Kate, ele nasceu cego. E é muito tem legal. 2 indicações pra fazer. Eu sabia, a gente começa. This Is Us é uma série muito sensível, e eu achei muito sensível a forma como eles foram trazendo tudo, a vivência dos pais, depois o menino crescendo, chega uma hora que o menino tá adulto, que não é mais menino. É muito legal, assim, o jeito que aparece ali. E tem um livro também do Walter Ugumem que chama Homens Imprudentemente Poéticos, que também traz a questão de um jeito muito sensível. Muito bonito. Walter Ugumem é muito bom. Enfim, é isso. Você quer falar as suas? Eu quero falar de 2 filmes, né? O primeiro filme é um clássico que é Até Aí o Perfume de Mulher, né? Com o Al Pacino, né? Que é um filme, é um clássico, né? E outro é um filme nacional que chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É lindo. Né? Que é muito bonito também. Né? Então eu quero fazer essas 2 indicações, né? Que eu acho né? Que são filmes que vale a pena, né? Até assistir, que eu acho que vai de encontro muito disso tudo que a gente conversou aqui.
Sim. Com certeza. Esse Hoje Eu Quero Voltar Sozinho tem um curta que virou filme, uma coisa assim. Eu lembro do curta, o curta, nem é um curta assim, é um curta de uns 15 minutos. É muito, 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 muito bom. O curta? Porque eu já vi o filme. Depois gerou esse filme, é Eu isso? acho que o curta é primeiro. Eu acho que o curta eu acho que o filme ele veio a partir do... O filme é o curta crescido. E você, Lu? Eu vou indicar um podcast que eu fiquei sabendo há pouco tempo e eu já maratonei, já terminei. É uma temporada só, que chama França e o Labirinto. É um podcast do Selton Mello. Sim, eu assisti. Que a gente... É uma série. Eu nunca tinha visto um podcast, uma série em áudio. E aí é interessante que eu ouça com fone, porque tem toda uma experiência, né, de se sentir dentro dessa série. Então, às vezes, vem áudio só do lado esquerdo, tem hora que vem só do lado direito. E é sobre um detetive cego. Sim. E eu adoro o Selton Mello, eu acho tudo que ele faz muito bem feito. E acho que foi o primeiro podcast, uma série, né, que eu consegui ouvir sem fazer outras coisas. Porque eu me sentia dentro, né, vivendo a experiência. E fica, então, essa indicação, eu acho que vale muito a pena. Você também já ouviu, né? Já. Você gostou, Euridice? Gostei muito. E é isso. A gente encerra, então, esse episódio te agradecendo, Euridice, mais uma vez, por estar aqui com a gente, por toda a disponibilidade desde o primeiro momento que a gente te convidou. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar e de tentar desmistificar um pouco essa ideia, né? Dessa cegueira ter aí de certa forma universal. E eu acho que a gente só consegue fazer isso podendo conversar. Sim. Tá bom? Então, muito obrigado e eu que agradeço. E todos que estão ouvindo, assistindo a gente, compartilhem esse episódio para ele chegar em muitos lugares. Acho que necessário. Até a próxima. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!